3 dias. Jesus se entregou à morte, então depois de 3 dias ele ressurgiu, mudando a história. Da sua morte até a sua ressurreição foram 3 dias de escuridão para que enfim a luz brilhasse sobre nós para sempre. Jesus sempre ensinou por parábolas, né? Uma vez os discípulos perguntaram: Mestre, por que você ensina por parábolas? E Jesus respondeu: eu falo assim para que ninguém entenda. Eu sempre achava que as parábolas fossem para facilitar o entendimento, né? Mas não, Jesus disse que ele ensinava para que ninguém entendesse aquilo que ele estava ensinando. Mas por que Jesus fazia isso? O que cabe no meu intelecto, o que a minha mente é capaz de conceber, isso só favorece a minha justiça própria. Mas o que transcende o meu entendimento, aquilo que é maior do que a minha capacidade de compreensão, eu só recebo se me for revelado. A Bíblia inteira é um grande apanhado de acontecimentos que não podem ser lidos como simples histórias. A Bíblia só gera vida quando ela é revelada pelo Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito traz vida. O Evangelho é maior do que nós, ele não é para ser compreendido, ele é para ser revelado, ele não é produzido, ele é recebido. O Evangelho não é por esforço, o Evangelho é de graça. E em 3 dias, Jesus acabou com nossa justiça própria, mas nos deu uma justiça, paz e alegria que vem do Espírito Santo. 3 dias. Em Gênesis 40, conta que José estava preso. Foram dias de escuridão. E então 2 de seus companheiros de cela chegaram até ele, um copeiro e um padeiro. E o copeiro disse: José, eu tive um sonho. Eu sonhei que diante de mim havia uma videira com 3 ramos. E ela tinha flores lindas e cachos carregadas de uvas maduras. E a sua uva era espremida e ela enchia o copo do faraó. Então José respondeu o seguinte para o copeiro: em 3 dias você não estará mais na prisão, mas estará no palácio. O padeiro então olhou aquilo, se empolgou e falou: José, eu também tive um sonho. Eu sonhei que sobre minha cabeça haviam cestos e nos cestos haviam pães e os manjares do faraó. Então pássaros vinham e comiam todos esses pães e esses manjares que estavam sobre minha cabeça que eu havia produzido. E José respondeu: em 3 dias você vai perder a sua cabeça. Em 3 dias Jesus acabou com a nossa justiça própria, com um homem que se alimenta do que ele mesmo produz, com aquilo que está sobre sua cabeça, sobre seu intelecto, com aquilo que cabe na nossa mente humana, com um homem que se considera autossuficiente. E em 3 dias Jesus se colocou diante de nós como uma videira de 3 ramos, Pai, Filho, Espírito Santo, com flores lindas e cachos. E então o fruto da videira foi espremido, e esse fruto espremido nos encheu de alegria. Foram 3 dias de escuridão até que Jesus nos libertou da prisão e nos levou para o seu reino de alegria e amor. 3 dias. Deus chamou o profeta Jonas e falou: Jonas, vá até Nínive. E Nínive era um povo mau, perverso, e Jonas falou: eu não vou até eles. Jonas então fugiu, ele entrou num barco, só que a tripulação desse barco jogou Jonas no mar, e Jonas então foi engolido por um grande peixe. Ele ficou dentro daquele peixe por 3 dias. Foram 3 dias de escuridão até que o peixe devolveu Jonas à terra e Jonas foi até Nínive. E a misericórdia de Deus chegou a Nínive. 3 dias de escuridão e o castigo se transformou em perdão e o juízo se transformou em misericórdia e graça. 3 dias. Paulo era apaixonado por Deus. Ele era um religioso fervoroso, cheio de ímpeto e de zelo pelas Escrituras. E ele era tão zeloso e tão cuidadoso que qualquer pessoa que se levantasse contra a lei de Moisés, Paulo perseguia e matava. E no capítulo 9 de Atos fala que Paulo estava na estrada de Damasco para perseguir e matar cristãos. E no meio do caminho, Jesus aparece diante dele como uma forte luz. E nessa hora Paulo ficou cego e caiu no chão. E foram 3 dias cego, 3 dias de escuridão. Mas o Senhor falou: Paulo, por que você me persegue, Paulo? Vai até a cidade, lá vai ter um homem chamado Ananias, ele estará esperando por você. E Paulo então foi até a cidade. Quando ele encontrou Ananias, enfim, os olhos dele foram abertos. E o nome Ananias significa Deus de graça. Em 3 dias, a religião que gerava morte se transformou no evangelho que traz vida. Paulo, que perseguia e matava os cristãos, se tornou o apóstolo da graça. Ele estendeu a mensagem do evangelho de Jesus Cristo até os gentios. Graças a Paulo, que eu e você que não somos judeus, tivemos acesso ao evangelho do amor de Cristo.
3 dias de escuridão viraram luz e essa luz chegou até nós. Em Marcos 8, Jesus estava pregando para uma multidão já havia 3 dias e a multidão estava com fome, então Jesus se compadeceu da multidão e falou: vamos alimentar a multidão. Mas tudo que a multidão tinha eram 7 pães e alguns peixes. 7 pães para alimentar aproximadamente 7.000 pessoas. Era uma média de apenas 1 pão para cada 1.000 pessoas. Isso é o que nós chamamos de miséria, de escassez, de necessidade. Então Jesus abençoou aqueles alimentos e distribuiu. E todas as pessoas comeram, foram alimentadas, saciadas e ainda sobraram 7 cestos cheios de pães. 3 dias e Jesus transformou escassez em abundância. Jesus morreu e após 3 dias ele ressuscitou, transformando a nossa história para sempre. Ele destruiu o templo e em 3 dias ele fez tudo novo. Ele destruiu a religião e em 3 dias fez de nós casa para a habitação do seu Espírito. No capítulo 31 de Jeremias, Deus diz: naqueles dias eu farei com vocês uma nova aliança. Não será como aquela aliança que eu fiz com seus antepassados, porque eu os amei, mas eles quebraram a minha aliança. Mas nessa nova aliança eu porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Eu perdoarei a sua maldade e dos seus pecados eu nunca mais vou me lembrar. Hoje nós vivemos uma nova aliança. A morte e a ressurreição de Jesus nos trouxeram um novo tempo, uma nova realidade. Os escravos foram feitos reis, os servos foram feitos filhos. A luz brilhou na escuridão e a morte se transformou em vida. Onde antes havia necessidade, hoje existe abundância. O castigo foi transformado em perdão e o juízo em misericórdia, amor e graça. Isso não tem a menor lógica, isso não cabe na nossa mente. Não pode ser produzido por nós, mas nós podemos receber de graça pela fé. Não é pelo que fazemos, mas é pelo que cremos. Mas por quê? Por que ele fez isso? Por que Deus se fez servo? Por que ele se humilhou dessa maneira? Por que ele sofreu tanto por nós que nem merecemos? Nós oferecemos ódio e ele nos deu amor. Nós oferecemos ira e ele nos deu misericórdia e perdão. Nós matamos Jesus, o Filho de Deus, e Deus nos adotou como seus filhos legítimos. Aquele único que não conheceu o pecado se fez pecado para que nós, que nunca soubemos o que é ser justos, fôssemos declarados justiça de Deus. Mas por quê? Por que ele fez isso? Ele fez isso para que ninguém entenda. Porque o Evangelho não cabe na nossa mente ou no nosso intelecto. O Evangelho não é compreendido, o Evangelho é entregue. O Evangelho não foi conquistado, ele se deu por nós de graça, por amor.